Olá, investidor! Está começando mais um InfoMoney na Bolsa, o seu giro diário de notícias com tudo que você precisa saber para operar no mercado nessa terça-feira, 24 de maio de 2016. Já deixando o recado, a gente pode terminar o programa a qualquer momento, porque estamos com a conexão aqui na TV do Michel Temer, aliás, na transmissão do Michel Temer, que vai começar agora às 10 horas, um anúncio de medidas para limitar os gastos do governo. Hoje a agenda está bem importante para o investidor. Agora, 10 da manhã, o presidente interino Michel Temer vai fazer esses anúncios, essas medidas vão ser anunciadas. A gente sabe que essas coisas não começam tão pontualmente, mas assim que começar, a gente já corta e joga para o Michel Temer. 10h30 é hora do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, dar uma entrevista para falar também de medidas. E às 11 horas começa a votação na meta fiscal no Congresso, que já havia sido anunciado pelo Romero Jucá ontem no seu último anúncio como ministro do Planejamento, né? Ontem a gente teve uma segunda-feira muito triste, eu diria, no âmbito democrático, vamos dizer assim. A tese de um novo governo com novas ideias perdeu muita força após o vazamento das conversas do atual ex-ministro do Planejamento, atual senador ainda, Romero Jucá, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Vocês viram toda a repercussão ontem, o mercado realmente não gostou do que viu. A tese de impeachment, o governo Temer, né, acaba tendo um enfraquecimento já no 12º dia de mandato, sua primeira grande crise, e a reação, embora imediata, tenha sido positiva, por outro lado, mostra já um enfraquecimento. A gente fez uma matéria muito completa ontem, está até entre as mais lidas do InfoMoney, que é como vai ficar a situação do governo após essa balançada que a gente teve ontem, né? A gente conversou com uma série de cientistas políticos e economistas que deram seu parecer, nada otimista, mas pelo menos no âmbito econômico o impacto deve ser limitado no que se refere à votação de meta fiscal e medidas que devem ser anunciadas. Mas, obviamente, o ambiente político já começa bem estremecedor. Sem mais delongas, vamos para o noticiário de hoje. O mercado está subindo bem, agora 10 horas e 5 minutos. O Ibovespa Futuro sobe 1,25%, 50 mil cravado. Já o dólar futuro cai 0,56 para 3,560. O mercado mostrando uma recuperação depois de fortes quedas, né? Para quem lembra, mês passado batemos a máxima do ano nos 55 mil pontos. Ontem chegamos abaixo de 49 mil pontos, queda de 6 mil pontos no intervalo de 2-3 semanas. Agora o mercado está corrigindo para cima. Ontem no Comprar ou Vender, que eu apresentei aqui de tarde, o Fernando Góes mostrou que não é hora de comprar bolsa mesmo, é hora de esperar, mas ele está muito mais convicto de que o mercado deve fazer uma correção para voltar a subir do que cair ainda mais. O chão que ele tem para essa tese dele é entre 48 e 46 mil pontos. Ele considera saudável uma correção nesses patamares, mas caindo para lá, para voltar a subir, ele tem uma convicção mais certa de que é isso que deve acontecer no mercado. Já o analista fundamentalista Pedro Gaudi, no programa, falou que o mercado vai ter que monitorar o que vai acontecer, tanto em medidas que vão ser anunciadas aqui no Brasil, como na reunião do FONC nos Estados Unidos, se vai decidir subir ou não os juros na principal economia do mundo. Lembrando que nessa sexta-feira a gente tem a divulgação do PIB dos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e isso deve ser o principal balizador do que o FONC vai decidir na próxima reunião, que é já no começo de junho. Então, se você estava pensando em emendar o feriado, fica atento que 9h30 da manhã na sexta-feira vem indicador importante na agenda. Bom, ainda o Temer não começou a falar, então vamos continuar aqui sobre a pauta. De noticiário de hoje, a gente tem duas notícias importantes, além de toda essa repercussão do Jucá, que a gente já tem a matéria no InfoMoney, a gente tem aqui a 30ª fase da Operação Lava Jato, essa fase chamada de Vício, e conta com uma participação de cerca de 50 policiais federais e 10 servidores da Receita que cumprem 28 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão preventiva e 9 de condução coercitiva nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Trata-se da apreciação de vários contratos correspondentes de repasses de valores não devidos entre empresas, contratantes da Petrobras, funcionários da estatal e agentes públicos e políticos, explica a PF em nota divulgada à imprensa. Outra notícia muito importante,
O Rio de Janeiro deixou de pagar a dívida externa que tinha e por conta das dificuldades que está tendo para honrar despesas essenciais como folha de salários, o Estado do Rio não pagou a parcela da dívida com a União no último mês e se prepara para dar um calote em todas as suas operações externas. Isso cria um problema extra para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já que o Tesouro Nacional é garantidor dessa operação e ele vai ter que honrar essas dívidas. Isso sem falar do efeito cascata que isso vai causar, né? Se o Rio de Janeiro pode dar um calote na dívida externa, por que eu, outro estado que estou mais quebrado que o Rio, não vou fazer isso? Ou seja, mais contas negativas para um governo que já está se acostumando a ver um número negativo claro no seu resultado final, né? Infelizmente, mais uma notícia negativa no âmbito econômico para o novo ministro da Fazenda. De destaque corporativo, eu tenho a principal notícia aqui, é Petrobras. Ontem já foi apreciado o nome do Pedro Parente, ele deve ser efetivado presidente ainda nessa semana. E além disso, hoje o JP Morgan, banco de investimentos norte-americano, elevou a recomendação das ações da Petrobras, que estava em underweight, que é o similar à venda, para neutra. O preço-alvo das ações foi elevado de 12 para 15, né? Um aumento aí de 25% no preço-alvo. Atualmente a Petrobras, só pegando a cotação atual, nesse momento subindo 1,88, está cotada a 8,66. Ou seja, com o preço-alvo atual, é uma alta de quase 100% que o JP Morgan estima para as ações da estatal. Já para a ADR, o preço-alvo foi elevado de $5,80 para 7,40. Nesse momento, a Petrobras, assim como a Bolsa em geral, opera em alta. Vamos até dar uma atualizada aqui na cotação. Agora, 10 horas e 10 minutos, horário de Brasília, e Ibovespa sobe 0,71% a 49.680 pontos. Está praticamente na máxima do dia. Nesse momento, vamos pegar aqui das 61 ações que temos no Ibovespa. Vamos ver quantas estão caindo. Tem um número considerável caindo, mas apenas uma cai mais de 1%, que é a Fibra, a empresa mais exposta ao dólar, está caindo 1%. A Fibra também tem uma notícia bem importante que a gente vai publicar até hoje à tarde. A gente está montando um relatório que veio do BTG Pactual, mostrando quais as ações que tendem a ser mais impactadas num possível, uma possível venda de participação do BNDES, né? Não é uma possibilidade real, mas a gente sabe que o BNDES é uma caixa preta, é algo que deve ser estudado, e quando isso abrir para o mercado, quando isso abrir os olhos dos investidores, muita coisa pode ser revelada e o BNDES pode ter problemas financeiros, e muitas empresas que têm exposição ao BNDES podem acabar sofrendo na Bolsa de Valores. O BTG Pactual montou um relatório mostrando quais as empresas que têm exposição ao BNDES e qual o tamanho do impacto que pode vir a ter. A Fibra não é a empresa com maior exposição do BNDES. Contudo, pelo volume médio negociado das ações, o impacto de uma eventual saída do BNDES, caso ele desfaça toda a sua participação, seria o maior na Fibra. Então, olho vivo nessa empresa que deu muita alegria no passado por causa da alta do dólar e a manutenção dos preços das commodities dela, da celulose no caso, em níveis elevados. Deram muitas alegrias para os investidores, mas nesse ano já estava caindo por causa da queda do dólar e agora deve ter um fator a mais pesando nela. Só atualizando, Fibra caindo 38% no ano, apesar do mês positivo em maio. Bom, acabei de receber aqui no push do Infomoney, Ibovespa sobe antes do anúncio de medidas econômicas, o dólar cai 0,6%. Para quem não tem o app do Infomoney, que funciona por enquanto só para iPhone, vale a pena para já ficar receber em primeira mão as principais notícias que estão saindo no site. Bom, continuando os destaques da Bolsa, né? A gente está vendo entre as maiores altas Usiminas, Semig, Metalúrgica, Gerdau, Banco do Brasil, CSN, JBS, todas elas subindo mais de 2%. A Usiminas subindo 4,6%, acompanhando a recuperação do minério de ferro. Ontem caiu 6,66%, elas lideraram as perdas. Hoje o minério se recuperou e elas acabam subindo. A gente conversou sobre isso ontem no Comprar ou Vender. Eram os papéis mais depreciados da Bolsa, por isso que no rally que a Bolsa teve de quase 50% de alta, Usiminas, outras siderúrgicas e a Vale acabaram subindo muito. E agora nesse mês de maio que a gente está vendo essa correção para baixo da Bolsa, esses papéis acabam sendo mais penalizados. Continuando aqui entre os destaques, eu queria falar do setor educacional. Vamos ver como é que eles estão nesse pregão. Kroton aparece subindo 1,46 e Estácio também 1,46. Vamos ver fora do índice.
Outras educacionais, a Ser Educação subindo 3,64%, enquanto a Ânima sobe 1,35%. O setor educacional espera a manutenção das vagas prometidas para o FIES no segundo semestre, embora ainda não esteja claro o orçamento para o programa, diante de um déficit primário de mais de 170 bilhões de reais projetado para esse ano. As 50 mil vagas para o segundo semestre que foram anunciadas geraram uma agenda e uma expectativa do setor, disse o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, Eugênio Cunha. Além disso, o governo honrou o pagamento que ia fazer para as universidades em maio, assim como aconteceu nos meses anteriores. No relatório divulgado pelo BTG Pactual, ele reiterou a recomendação de compra para as ações da Kroton, que nesse ano caem apenas, apenas 13%, né? Ele teve uma bela recuperação, chegou a cair muito mais, lembrando que no ano passado foi uma das grandes perdedoras no mercado após o anúncio de mudanças no FIES no último dia de 2014. Bom, gente, da pauta é isso. O mercado não tem muita escolha, hoje é ficar de olho no que o Michel Temer vai anunciar, no que o Meirelles vai explicar, isso tudo na sequência, 10, 10h30, 11 horas. Ainda não começaram os anúncios do Temer, pelo menos na transmissão aqui, mas a gente vai acompanhar direto do site do Infomoney as notícias, né, os anúncios e também o impacto de tudo isso na Bolsa. A minha impressão, bem leviana mesmo, bem rasa, mas o fato do Meirelles anunciar essas coisas no começo do pregão já é um bom indicativo de que as medidas tendem a trazer uma reação positiva no mercado, ou talvez ele está fazendo isso durante o mercado aberto para ver qual é a reação imediata. Isso porque na última vez que ele anunciou alguma coisa foi na sexta-feira depois do pregão para falar do rombo bem maior que esperado na meta para esse ano. Bom, eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão, fiquem atentos aí no Infomoney ao que vai ser anunciado e ao impacto, e também fiquem ligados que a gente vai publicar hoje essa matéria do impacto das ações mais impactadas por uma possível saída do BNDES, que isso pode entrar na pauta do mercado nas próximas semanas. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!